Olá, povo amado de Deus, paz e bem. Este é o nosso encontro. O Evangelho de hoje ensina nesta liturgia dominical em que nós celebramos a solenidade de Cristo, Rei do Universo. Quero já convidar você a abrir bem o seu coração, abrir bem a sua mente, para que nós possamos mergulhar no mistério da Palavra de Deus. Essa palavra que tem o poder de transformar a minha vida e a sua vida. Abra comigo aí a sua Bíblia em João capítulo 18, do versículo 33 até o versículo 37. João capítulo 18, do versículo 33 até o versículo 37. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pilatos chamou Jesus e perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Estás dizendo isso por ti mesmo? Ou outros te disseram isso de mim? Pilatos falou: Por acaso sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. O que fizeste? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: Então tu és rei. Jesus respondeu: Tu o dizes, eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isso, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, escuta a minha palavra. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Povo amado de Deus, hoje nós encerramos o tempo comum, o ano litúrgico, para daqui a pouquinho adentrarmos no mistério do tempo do Advento, esse tempo de preparação do nosso coração para vivermos o Natal do Senhor. E a conclusão do ano litúrgico, ela culmina exatamente nesta solenidade de Cristo, Rei do Universo. Quando nós rezamos o Pai Nosso, Jesus nos ensinou exatamente pedirmos ao Pai do céu: venha a nós o vosso reino. Às vezes a gente reza isso distraído, mas a gente reza: venha a nós o vosso reino. E cabe hoje perguntar: que reino é este que nós pedimos que venha a nós? Jesus, ele nunca disse claramente, especificamente, o que era o reino de Deus. Ele disse: olha, o reino de Deus está entre vós, o reino de Deus está dentro de vós, o reino de Deus é como uma semente, o reino de Deus é como uma rede lançada no mar, o reino de Deus é como uma pitada de fermento. Ele fez comparações. Mas era um assunto muito presente. Um dos assuntos prediletos de Jesus era falar do reino. E hoje a gente para e reflete: quais os fundamentos? Jesus, ele é da família de Davi, portanto, uma descendência real. Davi era rei e Jesus é da descendência de Davi. Por isso que certa vez alguém disse: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Então Jesus tinha a descendência de Davi. Então ele é real. Ele veio da realeza. Mas Jesus é um rei completamente diferente dos reis que a terra já conheceu.
Por isso que era tão difícil para os discípulos, para algumas pessoas entenderem que tipo de reinado Jesus veio estabelecer no mundo. Quando Jesus disse que iria para Jerusalém, que iria ser perseguido, sofrer, morrer e ressuscitar, Pedro disse: olha, para com essa história. Por quê? Porque na cabeça dos discípulos, eles imaginavam que Jesus iria chegar, iria enfrentar o Império Romano, o reinado da época, iria estabelecer um reino aos moldes dos reinos deste mundo. Mas Jesus é um rei diferente. Veja, Jesus, ele sendo o rei dos reis, ele não nasceu em um castelo. Ele não nasceu em um berço de ouro. Ele nasceu num curral de animais, que nem dele era. A sua primeira caminha, o seu primeiro berço, foi um coxo, onde os animais comiam. Jesus, ele foi morar numa cidade tão insignificante, cidadezinha pobrezinha, lá na Galileia, Nazaré, de uma dona de casa, pobre e simples, de um carpinteiro, uma família muito humilde. Jesus escolheu não um grupo top de linha, né? Ele escolheu homens simples, rudes, pobres, para ser os seus discípulos. Jesus caminhava a pé, no máximo de jumento, mas não em um cavalo branco, em uma carruagem, não. O nosso rei, ele veio estabelecer um reinado de paz e não de guerra. Um reinado de misericórdia, de justiça, de perdão, de amor, de fraternidade. O nosso rei, ele tinha uma coroa, mas a sua coroa era de espinhos. O nosso rei, ele tinha um manto, que era vermelho, mas era vermelho por causa do seu sangue. Ele tinha um cetro. Todo rei deve ter um cetro. Mas o cetro de Jesus era um caniço, que os soldados colocaram ali para caçoar dele, para fazê-lo de palhaço. E qual era o trono desse nosso rei? O trono desse nosso rei é a cruz. Acima da cruz estava lá o motivo da sua morte. Jesus de Nazaré, rei dos judeus. Então ele é um rei, mas ele é um rei totalmente diferente. Ele afirma que hoje, diante de Pilatos, que ele era rei, mas o reino dele não era daqui. Não era um reino meramente humano. E hoje nós precisamos compreender, parar e refletir. Eu aceito o reinado deste rei diferente, esse rei que aceita ser ultrajado, maltratado, flagelado, pregado como um condenado numa cruz. Eu aceito esse tipo de rei. Eu aceito participar dos valores do reinado deste rei. A gente até canta, né? Podes reinar, Senhor Jesus, ó sim, o teu poder, teu povo sentirá. A gente até canta, podes reinar. Mas será que Jesus está de fato reinando na nossa vida, na nossa história, no nosso jeito de pensar, de sentir, de agir, no nosso jeito de
de ser amigo, no nosso jeito de ser família, de ser pai, de ser mãe, de ser padre, de ser filho, de ser avó, de ser avô, de ser médico, de ser professor, de ser advogado, de ser uma dona de casa. No meu jeito de ser, no meu estado de vida, eu estou verdadeiramente deixando que Deus reine, que Jesus venha reinar na minha vida de fato. Sabe por que a gente se inclina assim diante de um rei? Quer dizer, eu estou disposto a perder a cabeça pelo Senhor. Estou disposto a dar a minha vida. Eu te reverencio. Eu te entrego toda a minha vida. Eu sou teu servo. Eu tenho que fazer o que o Senhor manda, o que o Senhor ordena. Então hoje, meu povo, é o dia de nós celebrarmos Jesus Cristo, Rei do Universo, e deixar de fato que esse rei diferente, ele seja soberano na nossa vida. Podes reinar, Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, que Deus Todo-Poderoso vos abençoe, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Deus do céu, paz e bem, desejo a vocês um abençoado domingo, que você não deixe, de ir à Santa Missa se você puder, e reza por todos nós, reza por essa semana. Eu quero fazer um convite bem especial no final dessa semana para quem é aqui de Fortaleza e região. Eu vou estar lançando o meu segundo livro, Discipulado dos Imperfeitos. Mais informações vocês podem procurar aqui no meu Instagram, que tem dia, horário, local. Eu gostaria de muito, muito mesmo, de ter a sua presença. Paz e bem, até amanhã, se Deus quiser.